Olha, a gente confere então como está a aprovação, primeiramente falando, do trabalho realizado pelo atual prefeito lá do município de Guaratuba, o Roberto Justus. Roda pra gente então. 30,3% dos eleitores consideram que o atual prefeito de Guaratuba faz um bom trabalho. 28% acham que é um trabalho regular. 21,9% avaliam que é um ótimo governo. 10,2% acham péssimo. 7% acham que é ruim. E 2,6% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Quando os pesquisadores perguntaram se os eleitores, de maneira geral, aprovam ou desaprovam a administração do prefeito Roberto Justus, 67,2% disseram que aprovam o trabalho realizado pelo atual prefeito. 28,4% disseram que desaprovam. E 4,4% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Só antes da gente comentar sobre essa primeira parte da pesquisa, vale a gente lembrar para todos que estão nos acompanhando que para a realização então deste estudo foram ouvidos 400 eleitores entre os dias 13 e 16 de novembro. O índice de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais. E aí a gente pode comentar aqui, eu acho, né, que de acordo com essa pesquisa, a aprovação aparece aqui como boa, então 30,3% da gestão de Roberto Justus, né? Mesmo próximo do regular ali, acho que o povo está satisfeito por lá, né, a princípio. Principalmente quando a gente soma, né? O bom, o regular e o ótimo, eles acabam, principalmente na avaliação, sendo considerados como positivos. Então, quando a gente soma, essa opinião popular mostra como, na avaliação dos 400 eleitores que foram escutados e que representam, então, fazem um retrato da cidade de Guaratuba, que a avaliação é positiva para a gestão Roberto Justus, né? O que pode auxiliar na eleição de sucessão, que pode fazer com que Roberto Justus transfira bons votos para a candidata ou o candidato que ele apoiar. Vamos dar uma olhadinha no gráfico de pizza, que a gente tem uma visão mais ampla aí a respeito geral, né, dessa situação, porque é uma excelente aprovação, 67,2% é uma boa aprovação, principalmente para segundo mandato, né, que é quando a gente já tem algum desgaste nos moradores da cidade, certo? Exatamente isso, né? No segundo mandato, a tendência é que a aprovação de uma gestão ela caia, tendo em vista que já tem aquela relação de já 4 anos se passaram, a gente já está no penúltimo ano da gestão Roberto Justus. Mesmo assim, ele mantém uma avaliação muito positiva por parte da população, 67,2%. É uma parcela bem significativa da população que foi escutada e que aprova, então, a gestão Roberto Justus, né? E é aquilo que a gente fala, ele utilizando o seu apoio pode transferir votos para o seu candidato ou a sua candidata. Só lembrando a população e também trazendo essa informação para quem não conhece, né, como operam as pesquisas quando são encomendadas, como é o caso de Guaratuba, os pesquisadores vão em vários bairros da cidade, então não fica limitado a determinado bairro. São escolhidos vários bairros da cidade e aí é feita essa pesquisa de opinião, então pergunta-se a opinião desses moradores em determinados bairros, para que não fique aquilo assim de só foi naquele bairro, mas aquele bairro é muito beneficiado. Então é isso que acontece dentro de uma pesquisa. Se você me permite, Diana, até para complementar, além de procurar moradores de vários bairros, eles ainda fazem uma amostragem do que é o retrato do município diante dessa pesquisa que é o censo. Tá? Então, assim, 60% da população tem escolaridade até certo nível. Então, 60% das pessoas escutadas têm essa mesma escolaridade. A renda média é até X reais. A mesma parcela proporcional é escutada. Então, é um retrato, porque não dá para você ouvir toda a população. É um retrato da sociedade de um município, de um estado, do país. Então, quando tem uma pesquisa, é por isso que as pesquisas elas se aproximam muito do resultado final, é de fato fazendo um retrato do que é aquela cidade, aquela localidade. E até por conta disso que o grau de confiança da pesquisa é de 95%, é um grau bastante alto porque tem todos esses detalhes que a Diana e o Pierre comentaram aqui. Agora tem aprovação também, né, do governo do estado. Exatamente. O trabalho realizado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior também foi avaliado pelos eleitores guaratubanos. Veja o resultado. 43,1% dos eleitores considera que o atual governador está realizando um ótimo trabalho. 34% avaliam como bom. 15,4% avaliam como regular. 3,6% acham que é um governo ruim.
2,5% acham que é um péssimo governo. E 1,3% dos eleitores disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Quando a pergunta foi sobre como os eleitores avaliam o governo Ratinho Júnior de maneira geral, 87,7% dos eleitores disseram que aprovam o trabalho realizado por Carlos Massa Ratinho Júnior. 10,1% desaprovam o atual governo. E 2,2% disseram que não sabem ou não responderam à questão. E aqui a gente nota como, principalmente com a opinião de ótimo, a gestão Carlos Massa Ratinho Júnior é muito bem avaliada na cidade de Guaratuba, né, Rafa? Pois é, 43,1%, aí a gente segue pelo bom, 34% e o regular 15,4%, que como você, o Pierre, já adiantou na pesquisa anterior, são somadas, são dados positivos, né, e que levam também aí para o gráfico da pizza, né, para aquela aprovação, aquela avaliação de maneira global, que chegamos então ao governador de 87,7%, e que muito representa também ao que o governo do estado vem fazendo na nossa região, né? E a gente pode comentar aí sobre a grande obra da ponte que a gente já começa a ver, né, Di? Exatamente. Acho que a ponte de Guaratuba fala diretamente com o morador de Guaratuba, mas a gente tem outras obras grandiosas aqui no litoral do estado que tem esse apoio do governo do estado, se não, né, toda a administração do governo do estado, que são duplicação da JK, Isso. a obra da Orla de Matinhos, a duplicação só, né, ressaltando aí que o pessoal de Matinhos vai falar assim, mas a duplicação tem dado alguns problemas. Mas é uma obra que estava no papel faz muito tempo, o desejo de moradores faz muito tempo. Daí também as obras na Orla de Matinhos, uma obra grandiosa que já está transformando completamente ali o município, né? E tem o anúncio também da engorda da Praia Central de Guaratuba, que também já é algo positivo e que conta também, algo que ainda não saiu do papel, mas que já está sinalizada de que vai acontecer, né? E mesmo parte dessas obras acontecendo em Matinhos, as pessoas que moram em Guaratuba acabam presenciando essas obras porque passam por ali, né? Pessoas que vêm para a cidade de Paranaguá, Antonina Morretes ou até mesmo Curitiba, fazem aquela travessia por meio de ferryboat, passam pela Juscelino Kubitschek, passam por vezes na Orla de Matinhos ou até mesmo vão para lá para visitar alguém, curtir a praia e veem essas obras, intervenção do governo do estado aqui no litoral paranaense. Então, influencia sim nessa avaliação do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que é uma avaliação muito parecida com as demais cidades aqui do litoral que a gente fez pesquisa, né? É que em se tratando de Guaratuba e de Matinhos, vale a gente lembrar também que muita gente que mora em Matinhos trabalha em Guaratuba ou que mora em Guaratuba trabalha em Matinhos. Então, realmente essa vivência entre os dois municípios em especial é muito grande. Então, de fato, o que é feito em Matinhos é também ali avaliado em Guaratuba e vice-versa, né? As pessoas reconhecem. O governador Ratinho Júnior chega ao segundo mandato, né? E esses resultados que ele tem aqui no litoral são excelentes para o futuro político. Lance-se ele onde for se lançar, né? Então, a gente até tem uma ideia de qual caminho vai seguir, né, o governador Ratinho Júnior, mas os números são excelentes, falam por si só, né? Só a gente vê esse gráfico de pizza aqui, fala por si só, 87,7% é uma aprovação muito alta. Até por isso, a imprensa nacional tem repercutido a possibilidade dele ser candidato à presidência da República ou vice-presidência na próxima eleição nacional, né? Pois é. Vamos para frente? Vamos lá, gente. Nós também conferimos agora como é que anda, então, a aprovação e falando, né, em eleição aí em nível nacional, como é que está a administração do governo Lula frente ao nosso país. 33,7% dos eleitores guaratubanos consideram que o atual presidente vem realizando um péssimo trabalho. 22% acham que é um governo regular. 17,9% acham que é um ótimo trabalho. 16,2% consideram que o presidente Lula é um bom presidente. 7,4% acham que é um presidente ruim. 2,9% dos entrevistados disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Os guaratubanos também responderam o que acham do trabalho realizado pelo presidente Lula de uma maneira geral. 51,3% disseram que desaprovam o trabalho do atual presidente do Brasil. 44,5% disseram que aprovam as ações do presidente Lula. E 4,2% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta.
Pois é, tá aí então também essa avaliação do governo Lula, que por mais que tenha aparecido aqui como péssimo, com 33,7% por parte então aí, né, desses entrevistados lá em Guaratuba, no gráfico de pizza também avaliam como positivamente aí a administração da atual presidente. Na verdade, acho que não, perdão, né? perdão, 51% desaprovam, né? Isso, desaprova, perdão. E aqui é uma curiosidade, né? Se a gente puder voltar no gráfico anterior, só para a gente ver como, ao somar regular, ótimo e bom, a gente teria, em tese, uma maioria dando como positiva a avaliação do governo Lula. Quando a gente vai lá para aprovação ou desaprovação, próximo gráfico, a gente vê que, na verdade, a maior parte da população escutada desaprova a gestão do governo nacional, né? Claro, isso é o quê? Reflexo de que o regular acabou migrando bastante, saindo do positivo para o negativo no que diz respeito à desaprovação. Mas, ainda assim, diante do cenário aqui do Paraná, muito parecido, né? As demais cidades aqui do litoral, também o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, teve uma avaliação muito parecida. O governo Lula teve uma avaliação muito parecida nas outras cidades do litoral. Bom, situação que reflete um pouco das urnas, não tudo, né? Porque a gente teve uma outra situação nas urnas, com desaprovação bem maior aí do governo Lula, que na realidade não era nem avaliando o governo atual, mas aqueles anteriores que ele fez e toda a situação envolvendo o presidente, né, o atual presidente. Mas a gente tem essa situação aqui no litoral, que a gente vê que os municípios realmente são bem coesos, assim, né? Todos eles se parecendo, né, muito nessa avaliação aí, pelo menos, do presidente Lula, assim como do governo estadual, né? E vem também dar aquele reflexo de histórico também, de avaliação em nível de eleição presidencial, que o sul do país a gente sabe que vem de um histórico mais de direita do que de esquerda, e isso se reflete também nessa pesquisa aí da administração do presidente Lula. E o retrato também dessas pesquisas pode ser avaliado como um crescimento no sul do país da aprovação do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Porque a gente vê que nas urnas a eleição não teve essa proporção aqui no sul do país, principalmente nessas cidades que a gente está falando, né? Paranaguá, Guaratuba e Matinhos, hoje em especial Guaratuba. Em contrapartida agora, a avaliação de aprovação ou desaprovação, a aprovação dele muito próxima da desaprovação, um equilíbrio nessa opinião da população. Tá certo, meninos. Muito obrigada pela participação hoje.